Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino da UTFPR Campus Pato Branco. Vamos conversar hoje sobre nossa primeira aula de componentes, que a gente vai ver até o final do nosso curso agora. Vamos falar sobre o primeiro componente, que é o display LED de 7 segmentos, né? Eu sei que os LEDs, os botões lá, o LED RGB, né? Resistor também são componentes, mas a gente chama mais de componentes mesmo, o que está fora desse mundo ali do mais básico. Então a gente vai ver o primeiro hoje, mas antes eu preciso terminar, ou melhor, começar e terminar de falar com vocês sobre funções e vetores. Eu vou dar só uma pincelada em vetores e vou falar também um pouco de funções, que vai ser muito importante para a gente ter essa aula e fazer corretamente, para os códigos não ficarem muito extensos, ok? Então, vamos lá para nosso primeiro slide aqui, que não tem nada a ver com as funções e os vetores, mas eu preciso mostrar isso aqui antes. A gente já chegou a ver algo parecido, mas só para enfatizar e colocar aqui na aula, que são os operadores lógicos. O que é isso, né? Basicamente são esses três operadores lógicos que existem no Arduino. Na eletrônica digital em si, existem outros tipos de operações lógicas, mas que no final de tudo elas se derivam dessas três principais. Tudo bem? Então, aqui tem o E comercial, tá? O nome do símbolo aqui é o E comercial. Isso significa E, a condição E. Esses dois pipe aqui, é a barra reta, não sei se tem algum nome, um nome mais formal para isso, mas a gente chama de pipe, né? Parece um cano aqui para cima do Mario. O nome que é chamado, pelo menos no inglês, eles costumam falar de pipe. Então, duas barrinhas dessas, tá? Significa ou, ok? E a gente viu na aula passada que o sinal de exclamação ele nega o que está o que tá na frente, né? Então, se tiver um valor verdadeiro, se o exclamação estiver na frente, o valor verdadeiro passa a ser falso. E se for falso, passa a ser verdadeiro, ok? Então, ele inverte o valor verdade do que você está verificando ou não, tudo bem? Eu coloquei aqui um cuidado, porque para a gente sempre ter a prioridade dos parentes. Assim como na matemática, aqui a lógica também funciona. Na verdade, se não tivesse esses parentes aqui, o compilador ia interpretar primeiro o E, né? O E que tem prioridade no OU. Mas, sempre que você tiver alguma coisa assim, coloque parênteses para sintetizar mesmo que é aquilo que você quer, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, valor 1, valor 2 e valor 3, eles são variáveis booleanas, né? São variáveis que têm verdadeiro ou falso. E aqui eu estou fazendo uma verificação que não são iguais, tá? São diferentes aqui, essas duas verificações. Nesse caso aqui, na primeira linha, se valor 1 for verdadeiro, valor 2 ou o valor 3 tem que ser verdadeiro para entrar dentro desse if. Tudo bem? Se valor 2 e valor 3 for verdadeiro, não vai entrar, porque depende do valor 1, porque tem uma condição e aqui. Tudo bem? Essa aqui é a lógica, os operadores lógicos na ordem aqui dos parênteses. Nessa segunda linha, observe que eu preciso dos valores 1 e do valor 2 ou do valor 3. Então, se eu tiver apenas o valor 3, vai entrar dentro desse if, né, e fazer o que você quiser que faça. Mas se tiver o valor 1 e o valor 2 e o 3 for falso, vai entrar também, porque aqui é uma condição e, né? 1 e 2 ou 3. Lê-se desse jeito mesmo. Então, isso vai ser importante para
Para essa aula nem tanto, mas para as futuras aulas a gente vai usar eles, tudo bem? E para programação em geral. Bom, então agora sim, entrando na parte das funções. Assim como as variáveis, as funções elas também têm tipos. Na verdade, elas são tipos de retorno. A gente já vai ver o que é retorno, tá? Mas pode existir aqui uma função inteira, uma função float, uma função char, uma função bool. O que a gente sempre vai usar, sempre não, né? Na maioria das vezes a gente usa, e a gente já vê isso lá no nosso Arduino, né? Que é a void setup e a void loop, que são essas funções que são vazias, que a gente não precisa retornar nada. Então, a maioria das funções a gente vai usar sempre o void, tá? Na maioria das vezes. A gente pode, em alguma eventual situação, na programação a gente vai usar mais programação por fora do Arduino, a gente usa mais esses tipos de variáveis. Mas no Arduino, como a gente só quer modificar alguma coisa ali temporária, ou acender alguma luz, né, como eu vou mostrar para vocês as próximas funções, então a gente vai acabar mesmo usando apenas void, tudo bem? Mas saibam que existem tipos de funções também, beleza? Outra coisa bastante importante sobre funções é que cada função ela consegue, no compilador ali do Arduino, ver uma outra, mas variáveis não, tá? Por exemplo, a função 1, ela sabe que existe a função 2 e sabe que existe a função 3 e vice-versa para cada uma delas. Mas as variáveis aqui não. Observe que essas variáveis, var1, var2 e var3, elas foram declaradas fora das funções. E eu coloquei de propósito isso aqui, ó, o nome auxiliar 1, né? Podia ser só auxiliar, podia ser qualquer nome, na verdade, dentro de cada uma dessas funções. Veja. Então, aqui na função 1 tem auxiliar 1, na função 2 tem auxiliar 1 e na função 3 tem auxiliar 1 também. Essas variáveis, elas estão dentro de cada uma dessas funções. Elas estão dentro do escopo de cada uma dessas funções. Então, essa não interfere nessa e assim por diante, nenhuma delas. Essas aqui que estão por fora do escopo, elas se interferem. Inclusive, na visão dessas funções. Eu coloquei esses emojis aqui só para simbolizar o que cada função consegue ver, né? E o comentário aqui, o que é que essa função está vendo. A função 1, ela só vê assim entre aspas, né, pessoal? Mas ela só sabe que existe essa função 1, tá? Não é setup, não é void. A função 1, ela sabe que existe a variável 1, que está em cima dela, e a aux1 que está dentro dela, né? Que aí só coloquei de exemplo aqui, mas pode fazer a interação que for aqui dentro, a variável auxiliar 1, tudo bem? A função 2, ela sabe que existe lá em cima a variável 1, var1, e a var2 que está aqui. A var2, observe que a função 1 não consegue ver ela, porque ela está embaixo. A 2 ela vê a variável 2 e auxiliar 1. Essa auxiliar 1, tá? Essa auxiliar 1, apenas a função 1 vê. Essa auxiliar aqui dentro, apenas a função 2 vê. E não vai dar erro, tudo bem? São funções diferentes que estão dentro dessas funções. Essas que estão por fora, como aqui na função 3, né? A função 3 ela consegue ver todo mundo que está fora, né? Ela consegue ver a variável 1 lá em cima, a variável 2 aqui, e a variável 3, que está bem aqui. Então, a função 2 não consegue ver a 3, mas a 3 vê todo mundo que está em cima dela. Tá? E a auxiliar 1, que é essa auxiliar 1, que está dentro da função 3. Beleza? Então, a questão de escopo é isso. Variáveis, as funções só conseguem ver se está acima dela. Isso é bastante importante para vocês na hora de declarar essas variáveis. Basicamente, para evitar erros, declarem lá no começo, antes de começar todas as funções. Antes da setup, vocês colocam essas funções, variáveis, no caso que você for declarar, tudo bem? As funções podem ser debaixo da loop, como a gente vai ver, tá?
Parâmetros. Outra coisa importante sobre entender funções é parâmetros. Parâmetros é isso aqui que fica dentro do parênteses, tá? Observe que aqui, ó, inclusive na void loop, void setup, a gente abre e fecha parênteses e não tem nada ali dentro, né? Não necessariamente precisa ser assim, tá? Aqui, eu coloquei de propósito também aqui esses vários tipos de funções, ó, void, int e char. Isso aqui é o retorno da função, tá? O que tá é o tipo da função. Isso aqui é uma função void, função vazia, função inteira e função de caractere. Ela vai retornar aquilo, vai retornar vazio, vai retornar um inteiro e vai retornar um caractere. Não tem nada a ver com o parâmetro. O parâmetro é o que as variáveis que têm que ser explicitamente dentro desses parênteses aqui. Pode ser quantas variáveis for, tudo bem? Então aqui no caso da função 1, ela está pedindo uma variável do tipo inteiro. Eu posso fazer uma float ou uma bool, não importa, não tem nada a ver com o tipo da função, tá? Aqui o parâmetro está pedindo uma variável chamada var do tipo inteiro. E aqui tem uma cont que só existe para essa função 1, int cont, que vai receber o valor de var, ok? Isso aqui é só um exemplo também, aí depois continuaria essa função e fazia o que tivesse que fazer ali dentro, tudo bem? E essa aqui, ó, ela não tem um retorno porque ela é void, tá? A maioria das funções vão ser mais ou menos desse tipo, tudo bem? A segunda função é uma função de fazer soma, né? Que ela vai receber um número inteiro, vai receber outro número inteiro, vai somar eles e retornar. Tudo bem? Então a função, uma outra função que chamou a função 2, a gente já vai ver como é que chama uma função. Na verdade é só, né, colocar o nome dela, não precisa disso aqui, colocar o nome da função e passar os parâmetros e aí você está chamando essa função. Tudo bem? Então aqui, ó, é um tipo inteiro, outro tipo inteiro, vai retornar a soma desses inteiros, que é um inteiro. Tudo bem? Aqui é um char. Observa que é um char, mas ela está recebendo como parâmetros um inteiro, um float e um booleano. Não tem nada a ver, né? E não importa. Aqui só quer dizer o que ela vai retornar. E aqui os parâmetros que ela recebe. Ela pode receber 1, 2, 3 parâmetros, nenhum parâmetro de qualquer tipo, tudo bem? Não importa. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei também um if para mostrar as condições. Se OK for true, ou QTD menor ou igual a 100 e valor maior do que 14.8, né? Valor é float, então eu posso colocar o ponto flutuante. QTD é inteiro, então tem que ser um número inteiro. E bool é um valor verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, se OK for verdadeiro, eu não preciso nem verificar isso aqui, né? Já vai retornar o caractere A. Agora, se OK for falso, eu preciso que retorne, que QTD, para retornar A, eu preciso que QTD seja menor ou igual a 100 e valor maior ou igual a 14, maior do que 14.8. Tudo bem? Aí ele vai retornar A. Se essas condições aqui não forem atendidas, ele retorna B. Tudo bem? Então tem que ter o retorno de caractere, porque a função retorna é um tipo caractere, né? Mas os parâmetros aqui que são dentro dos parênteses não importam o tipo da função. Tudo bem? Por que usar a função? Ah, legal, faz sentido, mas por que eu vou usar? Bom, lá nas nossas primeiras aulas eu mostrei para vocês como ligar, né, aquele exercício dos 3 LEDs, lá, um de cada cor. E aquilo lá, na verdade, era pouco, né? Pode você ter um circuito, fazer alguma coisa, implementar com o Arduino que tenha, sei lá, 50 LEDs. Você vai colocar 4 linhas para acender cada LED, acender e apagar cada LED. É complicado, né? Então, aqui, né, dentro da função loop, ó, a gente está falando para acender o LED vermelho
esperar um segundo, apagar o LED vermelho, esperar um segundo, acender o verde, esperar um segundo, apagar o verde, esperar um segundo e assim por diante, né? Vai ficar repetindo aqui o azul depois. Então eu estou gastando aqui, ó, no mínimo 12 linhas, né? Dá 9 linhas, na verdade, né? Estou colocando os espaços aqui, mas 9 linhas, né? 12, se a gente contar tudo, 12 linhas para mostrar, acender os nossos 3 LEDs lá, nossos 3 cores de LED. Aqui eu estou fazendo basicamente a mesma coisa, né? Que dentro da função loop eu criei uma função void, que ela não vai retornar nada, chamada piscar LED. Ela vai receber o inteiro, que é o pino do LED, e o tempo. O tempo é a espera que vai ficar dentro do delay, tá? Eu posso ou não colocar esse tempo, ok? Eu só coloquei aqui para exemplificar. Então ele manda o tempo de delay e o pino do LED. Ele vai fazer a mesma coisa, as 4 linhas para ligar e desligar um LED, né? Coloco o LED, que vai ser recebido aqui, para alto, espera o tempo, desliga, espera um tempo. E isso aqui é chamado na função loop, né? Isso aqui que é chamar uma função. Eu estou escrevendo o mesmo nome da função, piscar LED, colocando o LED que eu quero acender, no caso o LED R, LED vermelho, e colocando o outro parâmetro que é o tempo, que é 1000 milissegundos. Então primeiro ele vai acender o LED vermelho, né? Vermelho está aqui, o pino do vermelho, o valor que está lá do vermelho. Acendeu, esperou, desligou, esperou. Depois vai para a próxima linha. Agora é o verde. Verde acendeu, esperou, desligou, esperou. Próxima linha é o azul. Acendeu, esperou, desligou, esperou. E assim por diante. Então está fazendo a mesma coisa esse código desse aqui. Nesse caso, eles estão usando basicamente a mesma quantidade de linhas, né? A gente perde um pouquinho ali. Mas imagine que se for para 50 LEDs. Se for para, sei lá, quantos LEDs forem, né? Um painel gigantesco de LEDs que você tiver. É muito mais fácil de trabalhar com funções do que desse jeito aqui mais arcaico, né? Quando é 1 ou 2 LEDs, tudo bem, a gente pode usar aqui, não tem problema. Mas quando precisar de mais coisas, e esse é o objetivo da função, é facilitar o nosso código. Sempre diminuir a quantidade de linhas. E também aumentar a legibilidade do nosso código. A gente consegue enxergar muito melhor esse código aqui do que esse aqui. Mais uma vez, são só 3 LEDs, fica fácil de entender. Mas se fosse uns 10 LEDs, ficaria difícil. Até para ver erros aqui. Provavelmente você ia copiar cada um dos códigos e depois podia dar muitos problemas no futuro, né? Então, isso é o porquê usar funções. Agora, mudando de assunto, né? Só vou, como eu falei, dar uma pincelada no que são vetores. Pessoal, se vocês quiserem saber o que é vetor, o que realmente a programação por trás dos vetores, tem muito mais coisa para estudar. Eu recomendo vários canais aí no YouTube, só vocês colocarem vetores e vão achar diversas pessoas explicando para vocês na linguagem C, Python, JavaScript, sei lá o que vocês quiserem aprender. Esse aqui eu só vou falar por cima o que é um vetor. Vetores nada mais são do que variáveis num conjunto só. Então a gente pode acessar, quando a gente declara int valor, a gente está especificando um espaço da memória no Arduino que vai ter o valor inteiro que eu vou poder gravar lá dentro. Quando eu faço vetor, eu faço a mesma coisa, só que para a quantidade de inteiros que eu quero guardar. Nesse caso aqui, eu coloquei duas formas de criar o vetor, tá? Esse primeiro aqui eu estou criando o vetor de tamanho 5. Muita atenção, programação, toda a linguagem, vocês vão começar a acessar o vetor pelo 0. Então, esse aqui tem tamanho 5, mas ele começa no 0, no 1, 2, 3 e 4. Não tem o 5, tudo bem? Isso aqui são os índices do vetor. Então, eu coloquei aqui um exemplo assim como que ficaria na memória, né? Aqui na memória, o vetor, então o índice 0
Eu acabei de declarar ele assim. Aí ele reserva o espaço lá dentro da memória do Arduino desse jeito. Fica vazio aqui, tá? Aí depois, na próxima linha eu falo vetor na posição 0. Opa, aqui tem o valor de 10. Vetor está na posição 10. Ou melhor, está na posição 0, está com o valor 10. Beleza? Vetor na posição 1 tem o valor de 120. Então, coloquei aqui 120. Valor na posição 2 tem vetor na posição 2 tem o valor de 0. Tá aqui. Na próxima linha, vetor na posição 3 tem o valor de menos 2. Tá aqui. Tá? Então, né, vai fazendo desse jeito, se você optar por essa maneira, tá? E o vetor na posição 4 vai receber o valor de 123, né? 1, 2, 3, então tá aqui. Beleza? É assim que se declara os vetores. Em determinadas situações é melhor a gente fazer desse jeito ou desse jeito aqui, que é um jeito mais direto, mais rápido, né? Então, o vet, que de tamanho 5, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, já vou criar o vetor e colocar o valor para ele. Então, vai ser 1, 2, 3. Já colocou direto aqui, tudo bem? Na verdade, lá dentro do Arduino, né, sempre vai o 0 vai para 1, o 2, o 1 vai ter o valor de 2, né, o índice 1 vai ter o valor de 2. Então, cuidado com isso. Vocês estão aprendendo, saibam que esse aqui é o índice 0. Okay? Esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2. Então, tenham cuidado. E geralmente a gente vai usar isso aqui para colocar os pinos no nosso Arduino. Os pinos do nosso Arduino começam no 2, né, que a gente pode usar é o 2 e vai até o 13. Então, cuidado com isso, tá? Esse aqui é um exemplo do uso de vetor, né, que eu defini aqui o máximo, só defini porque eu falei que dá para usar, né? Dá para a gente colocar os dois tipos, né? Eu criei um vetor de LEDs que tem o tamanho 3 máximo, né? O tamanho 3. Eu já declarei que os vetores são os pinos lá no Arduino, é o 10, o 11 e o 12. Na setup eu já estou fazendo o for, que a gente aprendeu na aula passada, né? De 0 até máximo, quanto vale máximo? Máximo vale 3, então vai 3 vezes, né? 0, 1 e 2. Não vai chegar no 3 porque o 3 não vai entrar, né? Porque é menor, condição menor. Mais, então toda iteração ele vai adicionar mais 1. E o que? Ele vai colocar o PinMod, o LED primeiro. LED no valor I. I quando I vale 0 é 10. Então o pino 10 vai ser output. E depois o pino I, que está no índice. O índice 1 é esse aqui. É o 11. Então 11 output. Índice 2 é o 12, 12 output, ok? Então dá para fazer desse jeito também. É a mesma coisa que declarar variáveis, tá? Então vai gastar espaço na memória. Não, depende da situação, não é recomendado fazer isso, tudo bem? E aqui na loop é um jeito de acender também os 3 LEDs, né? Com o for, aqui, o for e vetor, né? Então LED, primeiro LED na posição 0, que é o 10, acende, espera, apaga, espera, e depois vai para o 11, que é acende, espera, apaga, espera. Tudo bem? Vai fazer isso 3 vezes também. Ok? Isso aqui é um exemplo de vetor. Mais uma vez, se você ficou interessado, pesquise, vá aprender um pouco mais sobre vetor. Isso aqui é só um esboço mesmo, tudo bem? E agora sim, vamos falar do nosso primeiro componente, fora ali os resistores, LEDs e botão. Vamos falar do display de 7 segmentos, né? Certamente vocês já viram algo parecido com isso, né? Naqueles relógios mais antigos, ou sei lá, aqueles relógios que tem nas praças, são um pouco maiores do que esse, né? Mas é basicamente isso aqui. É o display de 7 segmentos. Por que 7 segmentos? Porque tem 7 linhas aqui, né? São 8 LEDs, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais o ponto aqui. Mas o ponto é um ponto, então não é um segmento. Segmentos são 7 mesmo. Então a gente chama de display de 7 segmentos. São basicamente 8 LEDs aqui, né? 7 segmentos e um ponto que a gente pode
a gente identifica eles desse jeito, tá? Tentem fazer assim, ó, no sentido horário. Então, A, B, C, D, E, F e G. O G fica no meio, tá? Depois a gente vai ver que cada pino aqui corresponde a um valor aqui também, tá? E o P, que é o DP, mas a gente vai chamar de P lá nos códigos, tá? Que é o ponto que a gente pode usar, né? Dificilmente a gente usa ele, mas caso preferir a gente pode usar. Na verdade, esse ponto também tá para definir como a gente olha esse sensor, esse dispositivo, né? Então, sempre que o ponto fica para baixo, a gente olha de frente para ele. Então, o ponto fica sempre embaixo na direita, beleza? E aqui, para representar números. Esses displays podem até representar algumas letras, né? Dá para a gente fazer o A, o B, o C, o D, o E e o F, né? Fazer um código hexadecimal com eles. Mas por enquanto, vamos deixar só nos números, que dá para a gente fazer o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? E, é claro, se você combinar outros, a gente pode fazer até mais números, beleza? Sempre seguindo a mesma ordem. Sentido horário, do jeito que o relógio vai. A, B, C, D, E, F e o G no centro, beleza? Então, ó, aqui é como fica a posição. Esse do meio, ele vai ter sempre esse a gente vai ver que tem dois tipos de display de 7 segmentos, tá? Esse sempre do meio aqui são 5 em cima, 5 embaixo, 5 pinos. O do meio é o comum. Esse comum, ele pode ser o negativo ou o positivo. A gente vai ver a diferença deles. É simples, mas vai inverter um pouco a lógica, tá? Então, ó, para ligar o A aqui, esse de cima, é esse pino aqui, ó. Coloquei esse aqui, é o A. Para ligar o B, é esse aqui. Para ligar o C, é esse aqui, ó. O ponto é esse aqui, tá? Então, o ponto é bem esse pino aqui, é o do ponto. Esse aqui é o do C. Esse aqui é o outro positivo ou negativo, tudo bem? Esse aqui é o D. Esse aqui é o E. Aqui fica um pouco estranho, né? Mas, ó, esse aqui, mais em cima à esquerda, é o G, tudo bem? E esse aqui é o F, beleza? A gente vai, lá no Arduino dá pra gente simbolizar melhor isso, no Tinkercad, né? E existe dois tipos, né? Quando a gente estava estudando os LEDs lá, a gente viu que tinha o catodo e o anodo, né? Que tanto faz você colocar lá no LED um ou outro. Aqui não, aqui tem diferença e a gente vai ver isso, tá? Esse aqui é o catodo comum. Então a gente precisa, basicamente, a diferença entre os dois, a gente vai ver o próximo, que é aqui a gente vai ter que ter o negativo. Então, ó, o negativo, isso aqui é como a gente fazia os LEDs normalmente, né? Basicamente tem 8 LEDs aqui dentro. A gente coloca um resistor, muito cuidado nas trilhas, tá? Eu estou usando bem aqui já está errado um pouco, né? Já está errado as trilhas, não está não, ó. Olha aqui, aqui tá passando por baixo, hein? Eu até me confundi aqui. Então cuidado com na hora de colocar esses resistores lá no Tinkercad, tá? Eu já vou mostrar para vocês pronto, mas na hora que vocês forem configurar, tenha muito cuidado com isso na hora dos resistores, tá? Mas basicamente aqui ele vai mandar o sinal de alto e vai passar pelo resistor e vai ligar o LED respectivo nos pinos, né? E o pino do meio aqui é o negativo. Esse é o catodo comum. Então a gente vai precisar, para ligar cada LED, um resistor aqui, beleza? E tem o anodo comum, que ele fica um pouco mais limpo o código, mas a lógica é diferente, tá? Aqui agora eu coloco os 5 volts, eu vou precisar dos 5 volts, olha aqui. Aqui eu estou pegando o GND, o negativo. Aqui eu estou pegando os 5 volts e estou colocando no meio de cima e embaixo, tudo bem? Aí aqui eu só puxo o fio e não preciso de passar por um resistor em cada um dos 8 LEDs, só preciso de resistor aqui. Esses dois resistores porque são sempre no positivo, né? Vai ter
o resistor. Só que aqui é diferente, a gente vai ver lá no código que para você acender um LED, você vai ter que colocar low. Sim, porque a lógica muda, tudo bem? Então, se eu quiser acender o 2 aqui, esse aqui é o G, né? O 2, o verde aqui, ele vai acender o G, o do meio. Para acender, eu preciso mandar low para o pino 2 do Arduino. Aí ele vai acender o meio aqui do nosso display de 7 segmentos. É basicamente inverter a lógica se você estiver usando. Você economiza aqui 6 resistores, mas você vai ter que mudar um pouco sua lógica. Mas é basicamente isso, beleza? Aqui, para definir os pinos, né, eu defini aqui, ó, né, nessas configurações, aqui o A como 4, o B como 5, C7, D8, E9, F3, G2 e P6. Né? O P é o ponto ali, beleza? Então cada um representa respectivamente. Ou eu também poderia usar essa forma, mas muito cuidado na hora de usar isso, né? Então o valor 0, se eu quiser acessar o valor 4, eu preciso colocar 0 aqui no display. Para acessar o valor 5, eu preciso 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tudo bem? Então, muito cuidado na hora de usar esse tipo de informação. Eu prefiro usar isso aqui porque a gente vai ver que no final, na hora de declarar as funções, vai dar na mesma. Então, é mais fácil, entendível colocar desse jeito, usando os define, beleza? Porque aqui já é diferente, né? No setup, para a gente definir os 8 LEDs como saída, né? A gente pode falar A, B, C, D, E, F, G, H, só vai até o G, né? P. Então A, B, C, D, E, F, G, P, tudo como output, ok? Ou a gente pode usar o display lá também, que fica mais fácil. Eu vou usar um outro jeito, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fica também mais fácil. É meio que uma gambiarra, mas vai funcionar, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sei o que está acontecendo no nosso código e no nosso circuito, tudo bem? Mas isso aqui são os jeitos de declarar também, do mesmo jeito, né? Se é saída, no Arduino, aqui também vai ser output. Agora aqui eu fiz um exemplo de como fazer o número 7 no catodo. O catodo é o que precisa de mais resistores, tá? Então, é o que é lógico, né? Eu vou acender o A, vou acender o B, o A, o B, o C. Aí os outros vão ficar apagados. Ó, eu fiz uma função, por isso que eu falei de função hoje. Uma função número 7. E eu vou escrever digitalmente o A aceso, B aceso, C aceso e o resto tudo apagado. Tudo bem? E eu faço o número 7 no catodo. Para fazer o número 7 no anodo, eu simplesmente inverto. Então, onde que seria high, fica low, e onde é low, fica high. Né? É a mesma coisa, só que você inverte. Eu prefiro usar o que é mais lógico. Né? A gente vai ter que configurar um pouco mais de resistores, mas o catodo é um pouco mais lógico. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os dois. Primeiro o catodo, ok? Aqui no Tinkercad, já não vou ficar montando aqui, né? São muitas coisinhas. Então, olha aqui, eu já criei a função número 7 e a número 1. Então, dentro da loop aqui, ó, eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Mas, ó, defini cada pino respectivo, ok? Isso aqui é importante vocês fazerem. Só que aqui na setup, olha, eu fiz uma pequena gambiarra, mas eu sei o que está acontecendo no meu código, então eu posso fazer isso no meu código e no meu circuito. Olha, eu estou usando do pino 2 até o pino 9, ok? Então, do 2 até o 9, todos esses vão ser output. Eu fiz aqui um for, o int de 2 até menor ou igual a 9, eu coloquei como output. Tudo bem? Eu não usei um vetor. Eu não precisei usar um vetor. Eu só fiz dessa maneira aqui, que é um pouco mais simplificada. Para mim não ficar colocando pmod A output, B output, C output. Tudo bem? Mas tome cuidado. Se o seu circuito também for de 2 a 9, você pode usar isso aqui, tá? Mas saiba que você tem que saber realmente o que está acontecendo no seu circuito e no seu código para poder fazer umas coisas dessas.
tudo bem? Na loop, eu deixei aqui em branco porque para mostrar para vocês, mas ó, esse aqui é o catodo, então para acender eu preciso colocar high, tá? Então, estou fazendo o número 7 e o número 1 aqui, tá? Na tarefa de vocês vão fazer mais números lá, tá? Mas ó, só mostrando aqui que não vai acontecer nada, né? Porque no loop não tem nada, não está mandando nenhuma informação, então tá tudo desligado, tudo bem? Vou aqui no meu código. Ó, observe que eu coloquei essas funções embaixo da loop. Não tem problema. As funções conseguem enxergar uma a outra. Só aquela questão de variável que não. Tudo bem? Então, eu vou fazer o número 7. Só vou chamar o número 7. Ele não está pedindo parâmetros. É só o número 7. Então, para chamar o número 7 é só escrever o nome dela e abre e fecha parênteses, porque não estou precisando de nenhum parâmetro aqui dentro. Beleza? Aqui eu vou dar um delay. Delay de 1 segundo. Não tem problema. Eita. E eu vou chamar a número 1. Função número 1. E eu vou dar mais um delay, né, para parecer natural. Então, chamei, vai fazer o número 7, vai esperar um segundo. Vai fazer o número 1, esperar um segundo. E o C, eu dei uma olhada aqui no código, eu tinha colocado o A como 4 e o B como 5. Então estava invertido aqui. Então sempre atentem também aqui nos fios. Quando tem, esse aqui é mais difícil, né? É mais difícil a gente ficar prestando atenção, então pode confundir mais rápido as coisas. Mas tomem cuidado aqui, se sempre estão, ó, esse resistor tá nessa trilha, o verde aqui, ok? Aí ele passa aqui e vai acender o terminal F, beleza? Aqui é o terminal G, então muito cuidado com isso. Revisem certo o que está acontecendo. Tudo bem? Inclusive, eu acho que está até errado isso aqui, né? Porque esse aqui ele está acendendo o terminal F e sim, aqui eu tenho que trocar para 3 e para 2 também, tudo bem? Mas a gente não está acendendo esses agora, então fiquem atentos aí no código de vocês, tá? Ok, então é para fazer o número 1 e o número 7. Vamos ver se faz. 7, espera um segundo, 1, espera um segundo e o número 7. Beleza? Isso aqui é no catodo, né? Cuidado, né? Mais uma vez, aqui é o negativo e tome cuidado na hora de colocar os pinos aqui. Agora vamos no anodo. O anodo é um pouco mais simples de visualizar, mas a lógica aqui também é diferente. Eu acho que também tá errado ali, mas ó, para ligar eu preciso colocar low e para desligar eu preciso colocar high. Vamos ver se está funcionando? Vou chamar o número 7, vou dar um delay de 1 segundo e copiar o delay aqui. Vou chamar o número 1 e vou dar mais um delay, beleza? Bom, eu acho que vai dar uma bugada no 1. Não deu certo. Ok? Então, cuidado. Aqui é mais fácil de ver, né? Então, o erro não vai acontecer. Dá pra gente perceber mais rápido por causa que não tem resistor passando em cima do outro, né? Um negócio por baixo ali. Mas, ó, muito cuidado também, tá? Então, a lógica aqui é diferente. Aqui a gente usa low para ligar, sim, low para ligar e high para desligar. Tudo bem? Vocês vão ver um exercício legal hoje lá que vocês vão ter para mexer com esse nosso dispositivo aqui de 7 segmentos. Ok? Então, essa foi mais uma aula do curso de Arduino e até a próxima.